chegando aqui para nossa revisão, aula 2.2, e nós estamos falando aí sobre algo muito importante, fundamental aqui para nosso ambiente. Qual é? Campo, onde nós falamos dos trabalhos empregados aí nesse campo. Então, as mãos de obras no campo, tudo bem? Essa foi a nossa segunda aula dessa unidade 1. Vamos lá, então, para olhar o nosso material? Mão de obra no campo, então a gente falou aí que existem uma classificação, né? A mão de obra direta e a mão de obra indireta e a mão de obra qualificada. A mão de obra direta é aquela que diretamente eu emprego um determinado serviço, né? Ou eu faço, coloco a mão sobre um produto, eu vou fabricar ou produzir aí um determinado produto, né? E quando a gente fala da mão de obra indireta, é aquela que recebe um monitoramento, um supervisionamento, onde eu tenho várias atividades sendo exercidas ao mesmo tempo, e que cada uma dessas atividades precisa receber uma condução, né? Precisa receber um acompanhamento para que esse serviço realmente esteja ajustado, porque cada serviço, apesar de serem vários exercidos ao mesmo tempo, um vai complementando o outro. Se um deixar de ser exercido com excelência ou fazer meia boca, o que vai acontecer? Pode prejudicar um desses outros setores. Então, eu vou ter alguém monitorando, acompanhando diretamente cada um desses subsetores, para que tudo, no final, ocorra bem. E aí a gente também vai ter a mão de obra qualificada. Nessa mão de obra qualificada... Deixa eu vir para cá, gente. Nessa mão de obra qualificada é aquela em que você vai precisar, né, estudar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, né, se especializar em um determinado assunto que pode envolver um curso técnico. Pode ser exercido dentro da sua graduação, da sua especialização, tá? Enfim, você vai se aprofundar. E nesse aprofundamento você vai adquirir mais conhecimento e aí você se torna uma pessoa qualificada para tratar sobre. Então, você vai ser uma pessoa que vão te buscar para responder a algumas situações que vão estar acontecendo na sociedade, porque você é qualificado para aquilo. Quando a gente está falando, como a gente está falando de mão de obra, a gente está falando aí, então, desses sistemas tecnológicos que têm sido inseridos dentro do campo, que aconteceram justamente porque aqui os desafios do campo. Um dos desafios é essa redução da quantidade de mão de obra. Esse quantitativo sendo reduzido fez com que houvesse a inserção dessa automação, dessas tecnologias, e o que acabou acontecendo? Exige uma qualificação maior para operar essas máquinas, para lidar com algumas programações, né? E aí, novamente, você tem aquilo que a gente chama de retroalimentação. Uma coisa tentando suprir a outra, mas acaba comprometendo, voltando para a mesma situação ali, né? Quando a gente fala de mão de obra familiar, a gente está falando aí de uma assistência para a comunidade local ou para o próprio sustento da família. Então, eles vão produzir, né, para saciar tanto as suas necessidades básicas, tanto quanto também a questão financeira, porque muitos dos produtos podem ser, sim, comercializados, né, vendidos aí nas feirinhas, né, nos pequenos comércios, ou alocados lá nas agroindústrias, que aí de lá vão saindo, embalado, identificado, vão ser processados, e assim sucessivamente. E a gente falou também sobre os equipamentos do campo. Nos equipamentos do campo a gente viu vários instrumentos, os foice, o pulverizador, as trenas, né? Então, todos eles têm uma ação dentro do campo, de uma atividade específica. Imagine, né? O bode lá se agoniou lá e começou a dar cabeçada para todo lado. E aí ele quebrou a grama, tava lá, vem a pessoa, tem que fazer aquela manutenção. Tudo, gente, tudo na nossa vida precisa de manutenção. Dentro da nossa casa precisa de manutenção. E dentro do campo também, nos currais, de todos os locais, precisa dessa manutenção.
Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula e já já a gente vai... Aliás, eu vou deixar você agora com a sua atividade, já já a gente retorna para responder cada uma delas juntinho, beleza? Tchau! E aí, galera, deu tempinho aí, tranquilo? Teve gente que foi no banheiro, teve gente que foi beber água, não tem problema não, tá tudo certo, né? A professora já respondi tudinho, assim, foi tranquilo, não tive tanta dificuldade não. É como a gente sempre fala pra vocês, desde lá da biologia, né? O momento da atividade é o momento de pesquisa, é o momento de você comparar aquilo que você anotou, retirar toda e qualquer dúvida. Fala para o professor presencial vai, ele te dá uma ajuda, se não precisar da gente, a gente está aqui prontamente para ajudá-los, auxiliá-los, tudo bem? Agora é a hora que você pode compartilhar essas informações. Na hora da prova, bote ali aquilo que você aprendeu. Gente, eu levo isso na minha vida. Se eu consigo, se eu sei, se eu estudei, beleza. Se eu não sei, paciência. Vou me aprofundar, vou estudar um pouco mais e vai ter momento que eu vou conseguir falar, que eu vou conseguir ali responder uma avaliação tranquilamente, tá bom? Nada é finito assim, né? Nada é esgotado. A gente, graças a Deus, o conhecimento está aí para todos, basta você querer, tá bom? Vamos lá, então? A questão de número 1. Ah, eu sabia. Ai, ai, Senhor. Questão de número 1 diz o seguinte, gente. Diretor, agora já foi, né? Com o número de pessoas diminuindo nas áreas rurais, há um impulso adicional à automação e à mecanização das lavouras, criando um círculo retroalimentador. Explica o que é essa retroalimentação, né? Então, o que a gente tem falado ali? Então, já que vocês estão com a resposta ali, pode deixar um pouquinho, diretor. Isso, eu vou tentar, deixa eu ver. Vaquinha. Cadê a vaquinha? Tu fica quieta, vaquinha. Olha onde é que ela tá aqui, ó. A carinha dela aqui, ó. Fica quietinha aí. Ó, presta atenção aqui em mim. Você pode estar olhando ali a sua resposta com o que tá aqui na telinha, tá bom? Mas olha aqui pra mim também. Quando a gente fala de retroalimentação, é aquela situação lá do quantitativo e do qualitativo. Então, a gente viu, né, foi observado que a mão de obra no campo ela estava ficando cada vez mais escassa, né? O êxodo rural e várias situações aí acontecendo. A diminuição, então, foi acontecendo e aí as pessoas tiveram, e com o avanço da tecnologia, o que eles falaram? Por exemplo, vamos suprir essa necessidade, dessa ausência de mão de obra lá. Aí implementaram as tecnologias. Só que essas tecnologias, elas exigem qualificação dessas pessoas que vão estar utilizando esses recursos. Não é qualquer pessoa que sabe operar um drone. Ah, professor, mas eu aprendo rápido, é verdade. Mas só que tem toda uma questão do uso, manuseio e da responsabilidade com aquele equipamento. Por exemplo, aqui dentro do nosso estúdio. A gente não, professor, a gente vem aqui, entra e grava as aulas. Tudo bem? Eu não vou mexer com uma máquina dessa fotográfica. Eu não vou me meter, por quê? Porque eu não domino essa ferramenta. A não ser que eu vá e procure estudar e me inteirar e tudo bem. Mas não é a minha responsabilidade. Então, cada um de nós temos uma responsabilidade. E temos, dentro dessa responsabilidade, se algum dano acontecer com esse equipamento, quem vai ser a responsabilidade? Da pessoa que está operando. Ah, mas o supervisor tinha que observar que tinha que ter uma manutenção. Pois é. Então, tudo isso é ali, ó, juntinho, tá bom? Então, quando a gente fala de retroalimentação, é essa diminuição da mão de obra no campo, a inserção dessa mão de obra, dessa tecnologia, só que ela também exige uma qualificação. E são todos que são qualificados? Não, também é uma minoria. Então, é uma retroalimentação. Tudo bem? Vamos para a questão de número 2, que também tá uma maravilha, tudo gabaritado. Ó, o trabalho rural é porque a gente quis deixar você assim, à vontade para você olhar a questão, anotar, ver o que está faltando na sua, para complementar. Nós somos bonzinhos. Ó,
O trabalho rural é árduo e exige muita disciplina na execução de tarefas. Contudo, gente, para a estabilidade do agronegócio é de extrema relevância, né? Contudo, para a estabilidade do agronegócio é de extrema relevância. O que, professora? Toda essa disciplina aí na execução das nossas atividades. Considerando as especificidades da mão de obra no campo como prestação de um serviço, qual seria a classificação? Já está mostrando aí, né? Classificação de um trabalho realizado em atividades frequentemente indivisíveis, que a gente falou aí tanto, né? Enfatizou bastante sobre a mão de obra indireta, que é exercida por alguém que tem os subsetores, vou falar assim, os subsetores que estão sob a sua supervisão, que estão sob o seu olhar atento e minucioso. Gente, vou vir para frente de novo. Um supervisor ou alguém que está à frente dos subordinados, ele não pode ser uma pessoa distraída. Ele tem que estar com a sua atenção máxima. Por quê? Os setores estão, os subsetores estão ali trabalhando, exercendo a sua atividade. E a gente entende e compreende que são pessoas responsáveis e cada um vai exercer o seu papel. É da limpeza, é da vigilância, é da manutenção, é no manuseio de equipamento, vai estar fazendo ali, está produzindo, beleza. Os que estão lá no campo colhendo, está todo mundo fazendo o seu papel. Mas o supervisor está ali para isso. Por quê? Ninguém mais vai fazer isso. Ninguém mais vai ter esse olhar e essa capacidade de ficar visitando cada um desses setores. Ele que vai olhar cada setor, vai verificar como é que está. E aí a gente também lembra que a gente está lidando com seres humanos. Então, quando o supervisor ele vai fazer esse processo, por isso que a gente chama de uma atividade indivisível, porque ele vai precisar atender aquele trabalho e o profissional que está exercendo aquele trabalho. Tem que ter um cuidado, gente. O ser humano precisa de cuidados, tá? Então, não é só a máquina que precisa de manutenção, não. A gente também precisa, de vez em quando, dar uma paradinha para fazer as nossas aí reflexões da vida, do seu eu, das suas ações aí, tá bom? Eita, que eu tô virando uma filósofa da vida. Vambora? Questão de número 3, abre para mim, diretor. Obrigado. O agronegócio é um dos setores mais representativos na economia brasileira. A grande viabilidade desse negócio se dá em virtude de aspectos que vão permitir vários tipos de cultivo e que vai colocar o Brasil em posição de destaque em vários cultivos. Quais seriam esses aspectos, gente? Então, a gente destacou isso também dentro da aula. As grandes áreas, nós temos muitas áreas, e eu falei para vocês, nós temos 5 biomas no nosso Brasil. E esses biomas, cada um com uma sua característica peculiar de fauna, flora, solo e clima. Gente, a gente tem regiões aqui no nosso Brasil que neva. Eu nunca vi neve na minha vida, né? Nunca fui para o sul do país. Eu gostaria de um dia ter esse privilégio, que eu acho um privilégio maravilhoso. Eu sempre desejei fazer o anjinho aí na neve, né? Mas, enfim, um dia, quem sabe, né? E a gente, além de ter essas grandes áreas, a gente também tem uma diversidade. E essa diversidade ela se dá justamente por essa variação climática que nós temos de uma região para outra. Regiões com muita umidade, regiões com baixa umidade, regiões com muitos ventos, regiões com poucos ventos, né? E por aí vai. Então, tudo isso vai influenciar nessa variabilidade que faz com que o nosso agronegócio, todos os setores desse agronegócio, consiga sua expansão. Tem as suas dificuldades? Tem, como todos os trabalhos, né? Todos eles apresentam alguma dificuldade, algumas barreiras, mas que são vencidas a partir do momento que você se aprofunda e descobre como amenizar ou solucionar esse problema, tá? Questão de número 4. Dentre os desafios da mão de obra no campo, a exigência de regras de sustentabilidade para o agronegócio, seja ambiental, social ou econômica, torna necessária a maior qualificação de quem aceita o trabalho no campo. E essa qualificação se dá devido à automação e essa mecanização das nossas lavouras. A adoção dessas e de outras tecnologias, ela vai prometer o quê? Você já viu aí o gabarito, porque essa aula foi premiada, né?
Dar uma vida melhor aos trabalhadores rurais. Gente, de forma indireta, essa automação, ela pode dar uma vida boa, no sentido, para essa pessoa. Vocês viram aquela imagem lá que a gente colocou na aula? Uma pessoa ali sentadinha só, aqui, controlando, fazendo controle de tudo aquilo que está lá no campo que precisa ser ajustado, né? É um trabalho mais tranquilo. Lógico que ele não vai ficar ali exposto ao sol, que ele foi só uma imagem, né? Mas a gente quer dizer que há uma tranquilidade melhor, ambientalmente falando, tá? Para esse indivíduo, do que estar exposto ao sol, enfim. Mas esse não é o objetivo dessa qualificação ali, desses equipamentos não, tecnológicos não, tá? Não é o fim. É um fato, mas não é o fim. Inviabilizar a produção e diminuir os custos. Ok, ela diminui os custos, mas inviabilizar a produção? Claro que não, ela vai implementar mais ainda, né? Vai melhorar mais ainda essa produção, tá? Quantitativamente falando. C, aumentar os custos e a produção. Como a gente já falou ali, não vai aumentar, ela vai diminuir, sim, tá? Diferenciar pequenos e grandes agricultores. Bom, quem utiliza essa ferramenta tecnológica já são grandes agricultores. A gente está falando aqui de agronegócios, né? Então, a nossa alternativa correta, redução de custos e aumento da produção, gabarito letra E. Aí a gente vai lembrar que essa redução de custos está sinalizando aí que você vai ter os insumos que você vai utilizar dentro do campo, tá? Sejam fertilizantes, sejam herbicidas, sejam equipamentos que você pode utilizar, algumas ferramentas. Você vai ter uma redução, tá? Uma redução dos desperdícios, da quantidade de água no processo de irrigação. O controle desse sistema de irrigação, gente, ele pode ser feito tudo na automação. Então, você não vai ter desperdício. Chegou determinado momento, a criação lá, a gente está falando de agronegócio, criação, por exemplo, de aves. Lá nos setores onde você tem esse padrão, acendeu a luz, apagou a luz, estimula as bichinhas a botarem mais ovos, aí elas ficam mais tranquilas, é uma pessoa só em vez de várias pessoas. Então, o equipamento vai fazendo tudo, vai fazendo o movimento dos ovinhos lá, né, na chocadeira, enfim. Então, e tudo para facilitar, e isso vai realmente reduzir os custos que você teria com a ausência dessas tecnologias, tá bom? Questão de número 5. Existem vários tipos de equipamentos comuns de atividades rurais e que podem ser utilizados também no dia a dia da vida urbana. Claro, em relação aos apresentados em aula, quais são os utilizados na agricultura e na horticultura para capinar, revolver, cavar a terra e também auxiliar nas diferentes atividades rurais iluminando. Então, são dois equipamentos que você já está vendo ali embaixo. Então, a enxada e o uso do lampião, tá? Nem todo mundo usa mais, né? Existe aí alguns avanços, né? Mas algumas propriedades ainda fazem uso, gente, de lampião, sim, tá? Minha avó, ela sempre contava as histórias, né? Desse uso. Em algumas localidades, infelizmente, a gente ainda tem ausência de iluminação. E aí utiliza-se, sim, o lampião. E funciona muito bem, obrigada. Na ausência de luz, a gente, infelizmente, não querendo te botar medo, mas a gente pode chegar a momentos aí bem difíceis na nossa vida, aqui no planeta Terra, que quem sabe esse uso aí vai ser utilizado, né? Voltar aí, mas vamos lá. Beijo pra vocês. Tchau.